Alma para quê? Bem, me deparei com essa pergunta há alguns dias pela internet. Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Bem, pensar que somos como computadores, formados por um hardware, parte física, e um software, que é a parte lógica. E quando nós falamos de computadores, ainda nós possuímos o peopleware, que são os usuários. Bem, um computador não precisa de um usuário. Geralmente o usuário, o peopleware, que precisa de um computador. Isso nos remete a quê? Que nós não precisamos da alma. Logo é a alma que precisa da gente. Pensando dessa maneira, nós somos seres que andamos, que computamos, que fazemos todas as nossas funções. E a nossa alma está aprendendo, em constante aprendizagem. É o sopro de vida, é o botão de liga. Como na Bíblia fala, Deus soprou em nós o vento, o ar da vida, da existência. Dessa maneira, quando nós somos ligados, a nossa alma está o tempo todo junto conosco, aprendendo algo, absorvendo a informação que nós somos capazes de absorver e repassar a ela. E ela interage com a gente em alguns momentos como quando o sistema trava e a alma precisa fechar algumas janelas, alguns pop-ups que são abertos. Mas é claro, um computador pode ser autossuficiente. A partir do momento que ele é ligado, ele pode rodar o seu sistema, só passando conhecimento e informações para aquele que está utilizando ele, sem que esse peopleware faça alguma coisa, apenas absorver. A maioria de nós somos assim, automáticos. Caminhamos mundo afora, caminhamos incessantemente pelo mundo, apenas às vezes absorvendo informações, sem nunca permitir que o nosso peopleware, nossa alma, faça alguma coisa por nós. Sem que feche alguma janela, sem que delete algum vírus, sem que passe uma ferramenta de scan para corrigir defeitos. Quando estamos inseridos em alguma religião, é exatamente essa filosofia que é pregada, permitir que a alma venha, que a alma prevaleça sobre o nosso corpo, permitindo assim que sistemas operacionais ou que sistemas, programas, malwares funcionem, danificando o nosso sistema como um todo. Então, para que serve a alma? Se ela tem alguma função para a gente, ao invés da gente para ela, é claro, a função da alma é nos corrigir. A nossa consciência, que tantas pessoas querem entender, que tantos filósofos, cientistas, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, tantos profissionais tentam entender o que é a consciência quase nunca prevalece, a não ser quando somos humanos. Isso é o que está além da nossa programação. Fazer o bem ao próximo, ensinar e principalmente cuidar. E cuidar é a função principal de um enfermeiro. Em vários dos nossos vídeos que eu já fiz neste canal até então, estava destinando a explicar e orientar com relação à consulta de enfermagem, como ela acontece. Logo, a futuro breve, assim espero, vou falar de diagnósticos de enfermagem. E logo também vamos estar falando de prescrições possíveis. Prescrições que inclusive visam ser essas ferramentas como scan, antivírus, cuidados que um peopleware tem com o seu computador, com o seu hardware e software que está à sua disposição. Mas antes de liberar os diagnósticos, que são passar o antivírus, por assim dizer, ou até antes de passar ferramentas de correção do sistema, nós precisamos entender todo o hardware e, é claro, também o software. Já falei em vídeos anteriores como acontece a preliminar, e hoje eu começo a falar sobre a vistoria corporal, a consulta física, a consulta do hardware, do corpo físico, pelo menos o que os olhos podem ver
E assim também vamos falar ao longo do tempo sobre o que exames, outras coisas, outras ferramentas que nós temos para definir tudo o que existe sobre a parte fisiológica, biológica, a parte palpável do corpo humano. Hoje, eu preciso falar que o ser humano pode ser dividido. Lembra do Homem Vitruviano, aquela obra de arte, na verdade um estudo da anatomia realizado por Leonardo da Vinci, que fala exatamente da simetria do corpo, quando coloca a escala de Fiorini, o número divino, naquele 1,608, que os números tendem a que as medidas, as métricas corporal, tendem a chegar àquele número que é dado como algo próximo da perfeição e da beleza explícita por Deus ao construir, ao fazer o que é físico. Todo o universo tem esse número, o número divino relacionado à arte. O Φ, se a gente falar de uma constante matemática. Bem, ao analisar o paciente nesse primeiro momento, eu vou analisar se o corpo está dentro dessa métrica, se existem dois braços simétricos, tórax simétrico, abdômen simétrico, membros inferiores simétricos, face simétrica, 2 olhos, 2 narinas, a boca dividida de forma igual com dentição, 2 orelhas, na verdade, dentro ao ouvido, parte muscular, bochecha, zigomático, palatinos, parte mandibular, pescoço com feixes musculares ligando o esternocleidomastoide, parte musculatura mamária, no caso das mulheres, a mama, até a gente, em alguns casos é necessário que seja realizado o exame da mama, que a mulher pode fazer por si, em alguns casos por necessidade até intelectual. Lembrando que somos mente, como eu disse, hardware e software, somos mente e corpo. Então, nem sempre alguém que tem algum problema físico, uma necessidade, uma deficiência física, vai ter uma deficiência cognitiva no software, ou vice-versa. Às vezes há uma deficiência cognitiva, como uma demência senil, mas não há nenhum tipo de anormalidade física. A gente vai conversando ao longo dos vídeos que vão ser ditos sobre essa questão. Essa primeira avaliação visa para identificar se existe alguma alteração grosseira, como uma ferida ampla, uma ferida visível, um edema. A gente vai identificar se existe edema generalizado, edemas de membros. É uma en passant. Lembrando da metodologia de leitura adequada, quando a gente faz uma en passant, uma leitura criteriosa e depois uma busca por termos, 3 leituras para identificar e preparar um trabalho específico de docente, por exemplo. São as leituras que nós dissemos. E a en passant é o quê? Uma passada de olho, uma leitura rápida, sem se preocupar muito com termos, sem se preocupar até com pontuação. É para mim me identificar com o texto e eu vou ler o corpo desse meu paciente. Nesse primeiro vislumbre dele. Se ele tem mobilidade de ambos os lados, se existe apraxia de marcha, se existe o encurtamento de um membro, se existe perda de tônus muscular, se existem edemas, lesões, anormalidades anatômicas, assimetrias, porque o corpo tem que ser simétrico, como eu disse, 2 lados iguais, lá do homem vitruviano. Vamos ver se eu coloco a imagem aí para a gente entender o que é esse homem vitruviano. Mas tudo baseado nisso. O hardware, quando eu olho o corpo, está em que condição? Está dentro da normalidade? Uma pessoa está completa? Ela houve alguma amputação? Existe alguma cicatriz? Existe alguma ferida aberta? Existe alguma escara? Tudo isso eu vou identificar nessa primeira visão, nesse primeiro momento que eu vou ter com o meu paciente. Isso é suma importância, porque é a partir dessa leitura en passant que eu vou começar a ler o texto, parágrafo por parágrafo, parte por parte. É essencial. Vamos começar? No próximo vídeo eu já trago uma análise específica de alguma parte do corpo. Vamos ver qual é. Se inscreve no canal, dá o seu joinha e aguarda. É breve, logo logo estamos continuando essa viagem pela consulta de enfermagem que visa sempre manter o cuidado específico para essa máquina, que é a morada da alma, o templo, a casa de Deus, um presente que Deus nos deu para ensinar ao nosso verdadeiro, a nossa alma,
nosso ser verdadeiro, que existe, que é eterno. Como os egípcios diziam, só o que é real, o que é eterno. A nossa alma é eterna porque a informação não se perde. Cientistas, principalmente cientistas quânticos, já perceberam isso. A informação não se perde, então o que a nossa alma está absorvendo através do nosso caminhar é eterno e nós somos a nossa alma. Esse corpo, essa mente, é apenas o soft ou hard funcionando para instruir realmente quem é verdadeiro e quem é imortal. Vamos lá? Nessa viagem? Vamos comigo. Até o próximo vídeo. Tchau. Pessoas normais não têm tempo para ir às compras. O Magazine Luiza já há tempos atua no mercado digital, com produtos e promoções imperdíveis. A minha loja Magalu leva até você tudo o que você precisa. Clique no link da descrição e aproveite.